Vamos então dar início à primeira sessão deste Congresso. Quais as grandes tendências que se perfilam no mundo e no Portugal de hoje? E como promover a mudança e o desenvolvimento sustentável com a utilização das TIC e New Media para traçar as grandes tendências económicas, políticas e sociais no cenário global, europeu e nacional. Vamos contar nesta sessão com 3 personalidades de relevo. Passo de imediato a palavra a Luís Marques Mendes, presidente deste 24º Congresso das Comunicações e também moderador deste painel. Solicito aos oradores o favor de se dirigirem ao palco e depois passo a palavra ao moderador e presidente do Congresso. Tudo bem acomodado, não é verdade? Bom dia a todos. Vamos então agora, acabou a sessão de abertura, vamos agora fazer o primeiro painel deste congresso e, portanto, sem mais delongas, porque temos que cumprir religiosamente o tempo. Este painel é sobre as grandes tendências em Portugal, na Europa, no mundo, e temos aqui connosco um painel que dispensa apresentações, 3 oradores que são pessoas de grande visibilidade, de grande prestígio e que abordam normalmente os temas que tratam sempre com uma enorme profundidade. E por isso, em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Maria João Valente Rosa, ao doutor António Vitorino e ao doutor Vítor Bento, enquanto Presidente do Congresso e também em nome da APDC, queria agradecer desde já esta oportunidade e a circunstância de terem aceitado o nosso convite. Vamos então ao debate. Tudo isto se passa desta forma: cada um dos oradores vai ter uma intervenção, sensivelmente de 20 minutos, e, portanto, a partir daí está encerrado e passaremos ao debate seguinte e os meus amigos desse lado, ver se são livres de nós, daremos o lugar e a oportunidade e o palco a outros. De acordo com o que está combinado, vai intervir em primeiro lugar o Dr. Vítor Bento, e eu desde já queria pedir também a vossa compreensão, porque poucos minutos depois de acabar a sua intervenção, o Dr. Vítor Bento, por razões da sua vida, vai ter que sair, e mesmo assim agradecemos, porque sabemos muito bem que foi um esforço grande para poder estar aqui e, portanto, não só não é em delicadeza, como nós é que agradecemos a sua atenção de, apesar desta dificuldade, aqui estar. O Dr. Vítor Bento dispensa, evidentemente, apresentações. Em qualquer circunstância, diria apenas o seguinte: tenho para mim que é dos economistas mais brilhantes que temos em Portugal, um profundo estudioso das questões de natureza económica e financeira, uma enorme experiência nesse domínio, trata os assuntos sempre com um enorme rigor e profundidade e, para além disso, de uma forma muito atrativa, o que é muito importante também para concentrar as atenções de todos. Sr. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o amável convite da organização para participar neste congresso. Enfim, darei o meu melhor para não desapontar aqueles que me convidaram e que de alguma forma vos confrontaram com esse desafio. O tema que me é proposto é falar sobre as tendências económicas, e isto, falar de tendências, e em particular na economia, é como os chapéus de Vasco Santana na Canção de Lisboa. Tendências há muitas e, portanto, eu ia focar-me naquilo que hoje é mais do que uma tendência, é a interrogação que persiste entre algumas correntes de economistas sobre o que poderá ser uma possível tendência ameaçadora de alguma forma, mas que neste momento, enfim, é tratada como
basicamente como uma interrogação, que é a da chamada estagnação secular, isto é, se estamos ou não num período que temos pela frente, um período de estagnação das economias, sobretudo das economias mais desenvolvidas, por várias razões que já referiremos, e se há forma ou não de lidar com isso. Os economistas, além de vários, os mais proeminentes por detrás desta proposta de interpretação da realidade são Larry Summers e Paul Krugman, enfim, que são conhecidos, julgo, de todos, quer pela sua intervenção académica, quer inclusive pela sua intervenção política. Larry Summers foi secretário do Tesouro no Bill Clinton e foi, salvo erro, presidente do Conselho de Advisors do presidente Obama. Bom, é verdade que quando olhamos para a realidade, ao longo das últimas décadas, nós vimos a assistir a um decréscimo das taxas de crescimento da economia, em particular nas economias mais desenvolvidas. Há digamos, um decréscimo desde os anos 60, que foram de alguma forma os anos áureos do crescimento, portanto, correspondendo àquilo que tem várias designações, desde o baby boomer, subsequente à guerra, enfim, seja o que for, mas a partir dos anos 80, mais coisa, menos coisa, entrou-se num declínio de taxas de crescimento, não um declínio económico necessariamente, portanto as taxas são cada vez mais baixas em termos de tendência, e a pergunta, no fundo, que se coloca é se estamos ou não, portanto, numa situação de estagnação secular, se o futuro poderá ser ou não, digamos, um futuro de estagnação, tendo em conta que temos vivido na recorrência de várias crises financeiras, e esta é uma das componentes dessa tese, da tese da estagnação secular, que a única forma de conseguir crescimentos é através da promoção de bolhas financeiras. Já chegaremos aí. Portanto, o crescimento económico depende basicamente de duas coisas. Enfim, depende de muita coisa, mas simplificando, porque nestas coisas das realidades sociais nós temos sempre que simplificar, porque senão passamos, digamos, a vida a explicar pequenos fenómenos. Mas depende quer do potencial de crescimento, portanto, uma determinada economia tem um determinado potencial de crescimento, e depois depende da capacidade de utilizar esse potencial de crescimento, criando a procura necessária para que esse potencial se concretize. Se olharmos para o potencial, portanto, o potencial depende basicamente de dois componentes, ou de dois fatores básicos, que são os fatores de produção, os inputs da produção, a força de trabalho e o capital, nomeadamente, podemos estender o conjunto de fatores de produção, mas estes são os básicos, a eficiência com que esses fatores se combinam entre si e que resultam da tecnologia e da organização, e portanto é esta eficiência que estabelece a produtividade dos fatores e portanto que estabelece o potencial de crescimento que a economia tem. Depois, em cima disso, há, como disse, há a procura, que era de origem privada, que é determinada fundamentalmente pelas preferências dos consumidores, dos investidores, e a procura pública, que é determinada por escolhas políticas. Ambas são influenciadas por medidas de política económica que os governos ou os Estados podem pôr em prática. E, portanto, o crescimento, de alguma forma, em ponto final, é determinado pela conjunção destes dois fatores, o potencial e a procura. E uma das coisas que se tem verificado, e eu aqui estou a utilizar gráficos de Larry Summers, é que o potencial de crescimento, por exemplo, aqui no caso da economia americana, e o potencial são aquelas linhas praticamente direitas, o potencial tem vindo a ser revisto sucessivamente em baixa. Portanto, a projeção do potencial de crescimento da economia tem vindo a ser revista em baixa na sequência desta última crise, sucessivamente, e isso, portanto, de algum modo faz crer que o crescimento futuro vai estar condicionado, por mais que se faça do ponto de vista das políticas de estímulo da procura, estará condicionado pela capacidade que as economias têm de crescer. Mas, além disso, tem-se verificado que, apesar de tudo, a economia, a produção efetiva tem estado abaixo do seu potencial, e isto é atribuído, enfim, numa interpretação sobretudo partilhada por aqueles que dentro dos epítetos que são utilizados nestas coisas são considerados keynesianos, portanto que haverá aqui um gap de procura, que é a incapacidade da economia gerar a procura suficiente
para atingir o potencial ele próprio em decréscimo, e que isto abre um campo para a intervenção das políticas públicas no sentido de resolver pelo menos este gap. É claro que relativamente ao potencial, o desafio é também das políticas públicas, mas no sentido de promover as chamadas, e aqui vou utilizar, enfim, uma frase feita, as chamadas reformas estruturais que permitam melhorar o potencial de crescimento das economias. Isto, enfim, é uma frase feita que certamente estão fartos de ouvir, mas é a realidade. No caso europeu, a situação é ainda mais dramática, em que o potencial tem sido revisto cada vez mais em baixa e, portanto, hoje em dia o potencial da eurozona está cerca de 15% abaixo daquilo que era a tendência que era a tendência que vinha de 2008. E, além disso, tem, de acordo, enfim, com este autor, eu continuo a citar os gráficos de Larry Summers, tem um gap de procura ainda maior do que no caso dos Estados Unidos. E, portanto, aceitando estas asserções como verdadeiras, teríamos que a política económica, portanto, da zona euro, estaria inadequada no sentido, primeiro, de não conseguir criar um maior potencial de crescimento das economias e, em segundo lugar, sendo incapaz de promover a procura necessária para absorver o próprio potencial. E aqui depois acaba por haver um efeito, isto agora é mais complicado de explicar, então tomem-no apenas como uma indicação, há depois um efeito em que, não se concretizando o próprio potencial se vai rebaixando. Por várias razões, desde o facto de ter durante muito tempo desemprego permanente, os desempregados vão perdendo skills e, portanto, se perdem skills, perdem potencial de crescimento e, portanto, isso é a forma, se calhar, mais simples de evidenciar como é que estas duas coisas se influenciam a si próprias. É claro que depois temos os instrumentos de política económica que podem atuar nomeadamente sobre a procura, e agora vamos concentrar apenas na questão do gap da procura, que são as políticas típicas que se aprendem nos primeiros anos da universidade, a política monetária influenciando as taxas de juros ou a quantidade de moeda disponível na economia, e a política fiscal afetando nomeadamente os impostos e, através dos impostos, afetando o rendimento disponível que as famílias ou as empresas têm para gastar, e através da despesa, que, como o seu próprio nome sugere, influencia diretamente a procura. Enquanto os impostos influenciam indiretamente, a despesa influencia indiretamente. Temos aqui três grandes fatores, e era para esta parte que eu queria chamar a atenção, dado que estamos a falar de tendências, portanto aqui há três grandes tendências que, do meu ponto de vista, têm tido e poderão vir a ter no futuro um papel muito importante, quer no potencial, quer na própria procura. E esses três grandes fatores é a demografia, é a tecnologia e a desigualdade. E o crescimento futuro vai muito depender, do meu ponto de vista, da evolução destas três variáveis. Comecemos pela demografia. Há dois efeitos através dos quais a demografia se repercute, quer ao nível da procura, quer ao nível do próprio potencial de crescimento, que é, por um lado, através do envelhecimento da população, portanto, como sabem, as sociedades, sobretudo as mais desenvolvidas, isto hoje já é um fenómeno mundial, mas as mais desenvolvidas estão numa situação provavelmente mais avançada deste fenómeno mundial, é que há um envelhecimento generalizado, caracterizado por um aumento da esperança de vida e por um aumento do peso da população idosa face à população ativa. E tem como fator concomitante uma diminuição da população em idade ativa, portanto, da força de trabalho. Daqui resulta que o envelhecimento da população gera um fenómeno de aumento de poupança, por várias razões. Por razões de prudência das próprias pessoas, sobretudo face a um futuro cada vez mais incerto, que tem uma tendência a poupar mais, quer porque os próprios sistemas de segurança social que têm que prever os encargos com as pensões futuras têm que eles próprios gerar poupança ou induzir poupança para esse efeito. O encurtamento da força de trabalho, além de ter um efeito direto num recurso financeiro, num recurso económico, portanto, num recurso produtivo, que é a própria força de trabalho, induz ela própria um menor atrativo de investimento, porque, havendo menos recursos de trabalho para ser utilizados, há menos atrativo de investimento para pôr esses recursos a trabalhar. E, portanto, isto gera um fenómeno de maior poupança e menor investimento. Ora bem, a poupança são recursos que são tirados da economia.
e se não forem convertidos em investimento, são recursos que no circuito económico se vão perdendo. Isto é como se tivéssemos um circuito hidráulico que tinha uma fuga, portanto, onde cada vez que a água passa nesse circuito, vai perdendo na fuga e, portanto, tem uma tendência para o esgotamento. E, portanto, normalmente, tanto o investimento é a variável que há de absorver a poupança disponível, no sentido que o circuito se mantenha sempre em termos crescentes ou não. Se tivermos uma situação de poupança, normalmente a variável que ajusta a variável económica que ajusta estas duas componentes é a taxa de juros. Quando há mais investimento do que poupança, a taxa de juros tende a subir para desencorajar o investimento e encorajar a poupança. Quando é o contrário, a taxa de juros tende a descer para desencorajar a poupança e encorajar o investimento. Mas neste momento, e este aqui é, digamos, o ponto central da tese da estagnação secular, podemos estar num ponto em que a taxa de juro real que equilibra estes dois fenómenos, assegurando o pleno emprego, é negativa. E isso põe um problema complicado à gestão das políticas económicas. Ainda relativamente ao efeito que o investimento tem na poupança, há uma outra forma também de olhar para ele e que foi levantado pela primeira vez por um economista dos anos 30, Alvin Hansen, que diz, portanto, imaginem que a sociedade está dividida em três cohortes, em três grupos. A população mais nova, pode ir até aos 30 e tal, depois a população madura e depois a população idosa. E a população que tem maior propensão a poupar é a população madura, porque já tem a sua vida estabelecida e tem que poupar para a velhice. E a população que tem mais incentivo a investir, a endividar-se, é a população mais nova, precisamente, que tem que estabelecer a sua vida, tem mais oportunidades de inovação, de investimento, de desenvolvimento, etc. E, portanto, a taxa de juros normalmente funciona como um incentivo, portanto, quando a taxa de juros é mais elevada, portanto, poupa-se mais e investe-se menos, quando é mais baixa, portanto, investe-se menos, investe-se mais e poupa-se menos. Mas se isto é numa situação onde a estrutura populacional evolui de uma forma mais ou menos harmoniosa, ou, como tinha acontecido até aqui, a população jovem era sempre maior do que a população mais idosa. Como estamos a ter um envelhecimento e uma diminuição das taxas de natalidade, a primeira cohorte, portanto, o primeiro grupo tende a diminuir, enquanto que o segundo e o terceiro grupo tendem a aumentar. E, portanto, a disponibilidade de poupar começa a ser maior que a disponibilidade de investir, isto é, não há taxa de juro passível de induzir mais investimento, porque a parte da população disposta a investir é menor, seja para comprar casa, seja para o que for, é menor, e portanto que isto pode gerar um desequilíbrio de excesso de poupança nas economias, que só se reequilibraria, como disse, com taxa de juros negativa. Mas portanto já vamos a esse ponto. Enfim, isto são apenas dados, enfim, que mostravam que o envelhecimento, o aumento da esperança de vida nos vários países induz a um aumento da taxa de poupança necessária para satisfazer, no fundo, essa poupança, para sustentar essa população mais idosa, assim como temos visto também que a população em idade ativa tem vindo a diminuir, portanto, o crescimento da população em idade ativa tem vindo a diminuir e, portanto, é o tal encolhimento dessa componente, como vos disse. Ora bem, como é que a taxa de juro funciona no meio disto tudo? Portanto, como vos disse, portanto, a taxa de juro real é o que equilibra a poupança e o investimento, pode ser influenciada portanto, a poupança e o investimento são determinados pelas preferências dos decisores, e a taxa de juro pode ser influenciada por ação política, por ação dos governos, dos bancos centrais, que através das suas ações podem influenciar a taxa de juro nominal ou podem influenciar a inflação. Portanto, a taxa de juros real, como sabem, é a taxa de juros nominal, que é aquela que nós vemos, menos a inflação, que é o que dá o custo real dos recursos financeiros disponíveis. Só ligar aqui o relógio para saber. Já acho que já estou quase a esgotar o meu tempo. E, portanto, se estivermos numa situação onde a taxa de juros que equilibra estes dois fenómenos seja negativa, é difícil a política monetária ser eficaz nestas condições por várias razões. Primeiro,
mesmo que tente aplicar taxas nominais negativas, há um ponto onde isso é travado, porque a determinada altura as pessoas preferem ter o dinheiro em notas, onde a taxa de juros é zero, do que estar a pagar para ter o dinheiro aplicado. E, portanto, isso estabelece um limite que é a taxa de juros zero, abaixo da qual não se pode baixar, e, portanto, a única forma que poderia haver de criar taxas de juros negativas nestas circunstâncias era aumentar as expectativas inflacionárias e, portanto, era preciso que o mundo começasse a pensar, era preciso, no fundo, que as autoridades estivessem dispostas a aceitar taxas de inflação mais elevadas para forçar a taxa de juros, em termos reais, a ser negativa. Como podem ver, portanto, a taxa de juros tem vindo a descer, a taxa de juros real tem vindo a descer a nível de todo o mundo. Passando à tecnologia. A tecnologia tem dois efeitos. Tem um efeito sobre a produção, sobre a eficiência, e tem um efeito sobre o consumo. E grande parte da tecnologia que nós hoje temos assistido é uma tecnologia que aumenta o desfrute do lado dos consumidores, mas não aumenta necessariamente o potencial de produção. Poderá não ter atingido a massa crítica suficiente para isso, mas aquilo que se tem vindo a verificar é que a produtividade tem vindo em desaceleração. Portanto, o crescimento da produtividade, aqui está um exemplo apenas para os Estados Unidos, mas isto é verdade para outras economias, tem vindo a perder fogo. E, portanto, a tecnologia não está, pelo menos por enquanto, a ter os efeitos no aumento do potencial da economia. Portanto, tem-se revelado mais ao nível dos consumidores, do benefício da experiência de vida que nós temos. Depois temos a desigualdade. A desigualdade também tem vindo em crescimento, a desigualdade sobretudo entre o topo dos escalões de remuneração, não tanto entre os escalões médios, mas nos topos e sobretudo no topo, cada vez mais topo, é onde a diferença de rendimentos tem sido mais significativa, o que cria um aumento da propensão à poupança, uma maior dependência dos rendimentos de capitais e, portanto, daí uma tendência para investir em ativos na expectativa de que eles se valorizem e, portanto, movimentos que são eles próprios indutores das bolhas financeiras que depois rebentam, dando as crises. Enfim, isto tem que estar a comprimir porque já tem uma questão de tempo. E uma compressão da classe média. Portanto, como podem ver, portanto, tem existido, portanto, a nível praticamente todo o mundo ocidental, um aumento da participação no rendimento das classes mais altas, mas das muito mais altas e, sobretudo, das muito, muito mais altas, dos top 1% da população. E no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, virem a linha encarnada dos top 0,01%, como podem ver, a sua percentagem tem vindo a aumentar dramaticamente e, portanto, cria aqui um problema de desigualdade que não é do dia a dia, quer dizer, não é a desigualdade da rua, mas é a desigualdade, de facto, que cria ilhas de gente muito, muito, muito rica, que isso se vê também ao nível da concentração da riqueza, que tem vindo também a concentrar-se a partir de meados dos anos 90, e que tem levado a um fenómeno, enfim, isto é marginal, mas é interessante, a um fenómeno que, face à incapacidade de aumento dos rendimentos por parte da classe média, a classe média tem vindo a tentar manter a comparação de níveis de vida através do endividamento e, portanto, temos assistido de uma forma mais ou menos paralela ao aumento da concentração de rendimento e um aumento do endividamento das famílias. Há poucas semanas o Economist dedicava à tecnologia um dos seus números e o seu efeito na economia mundial, e a opinião do Economist, que aliás vem aqui reproduzida, é que a atual revolução tecnológica está a ser socialmente mais devastadora do que foram as anteriores, porque está a criar uma divisão mais acentuada entre os letrados, os incluídos, porque a tecnologia evolui a uma taxa tão rápida, que rapidamente as tecnologias entram rapidamente em obsolescência. Aliás, basta ver quem tem destes brinquedos, que isto, ao fim de 3, 4 anos, são impossíveis de utilizar, tem que se passar para a geração seguinte e, portanto, além da divisão em termos de capacidade de compra, de quem pode tem poder de compra para se manter atualizado, ao nível de quem está habilitado a trabalhar com as novas tecnologias, é uma componente cada vez mais reduzida e essa componente é muito valorizada. Mas depois todos os que vão ficando excluídos, não há capacidade de criação de empregos que os utilizem, na medida em que grande parte dessas atividades menos sofisticadas têm vindo a ser mecanizadas e, portanto, deixando os
os menos preparados, inabilitados para lidar com essa situação. E que, portanto, isso cria um problema complicado e que o economista admitiria que poderia ser socialmente mais desigual e mais devastador em termos de desigualdade, não em termos absolutos, do que foram as revoluções industriais antigas. Eu não queria acabar sem deixar só uma nota muito rápida sobre a zona euro. Isto é um bocadinho tido a martelo, mas eu acho que queria deixar esta parte importante. Atualmente, na zona euro, eu acho que há um problema fundamental que não está a ser tratado devidamente, que é o facto de estar a forçar um ajustamento assimétrico. Eu, como tenho dito desde há muito tempo, para mim o problema central da crise europeia nunca foi a crise das dívidas soberanas. A crise das dívidas soberanas é uma consequência, não é uma causa. O problema essencial da crise da zona euro é um problema típico, um problema de crise de balança de pagamentos num regime de câmbios fixos. E a insistência em que esse ajustamento das balanças de pagamentos seja feito de forma assimétrica, em que apenas os países deficitários tenham que ajustar, sem que os países sedentários tenham que ter políticas ativas de ajustamento, isto tem consequências que podem ser devastadoras para a economia europeia, porque este ajustamento é inevitavelmente deflacionário. Um ajustamento que é feito assimetricamente apenas pelos países, porque não é possível haver déficits sem haver excedentes, nem é possível haver excedentes sem haver déficits. E, portanto, o ajustamento será deflacionário e nenhum regime de câmbios fixos consegue ser sustentado durante muito tempo a manter-se resistente a um ajustamento deflacionário. Portanto, isto é uma ameaça séria. A ameaça à sustentabilidade do euro é provavelmente hoje maior do que foi no essencial da crise, precisamente por causa deste aspecto. Porque para haver excedentes, como disse, tem que haver déficits. E, portanto, quando a Alemanha insiste em ter excedentes externos, o problema da Alemanha, do meu ponto de vista, não é a ortodoxia monetária, é esta parte. Quando insiste em ter excedentes externos, esses excedentes têm que ter déficits em qualquer lado. Portanto, esse excedente tem que ser reciclado. E ou é reciclado internamente, dentro da zona euro, e, portanto, tem que se aceitar que há países que funcionam com déficits, e insisto, déficits de balanças de pagamentos, e, portanto, essa reciclagem interna mantém a procura dentro dessa zona toda e, portanto, fomenta o crescimento, ou se forçar a reciclagem externa, portanto, se exigir que a contrapartida desse excedente tem que estar lá fora, isso obriga a que toda a zona euro tenha que estar em excedente. E para toda a zona euro estar em excedente, isso implica que cria um déficit de procura dentro da zona euro, estar-se a exportar emprego e, portanto, estar-se a deprimir o potencial de crescimento da economia. Além de alimentar o gap de procura que mostrei há pouco, ele próprio vai acabar por induzir uma diminuição do potencial de crescimento a prazo. E ainda há pouco tempo, um estudo da Comissão Europeia apontava que, se nada se fizer relativamente ao potencial das economias europeias, dentro de 20 anos a Europa corre o risco de voltar a ter um rendimento per capita na ordem dos 60% do rendimento per capita americano. E, portanto, acho que este, para mim, é o problema central da zona euro e o problema das dívidas soberanas, como digo, é uma consequência e não necessariamente, sendo um problema, e sendo um problema que tem que ser resolvido, é mais uma consequência desta assimetria do resto. Muito obrigado e peço desculpa por ter excedido o tempo e peço desculpa por sair um pouco, enfim, como se diz à francesa, mas tenho que ir apanhar um avião. Muito obrigado. Obrigadíssimo também. Muito obrigado, Dr. Vítor Bento, que tem, como já tinha dito, tem que nos abandonar um pouquinho mais cedo. Vamos então continuar. O nosso segundo orador, depois de abordadas as tendências económicas, será a abordagem das tendências políticas e apresentava o Dr. António Vitorino, que evidentemente todos conhecem como advogado, como académico, como político, como comentador, sempre com o brilhantismo que nos habituou e que seguramente aqui uma vez mais nos vai partilhar. Sr. Doutor, muito obrigado uma vez mais também por ter estado aqui connosco e tem os seus 20 minutos. Se pudesse já agora cumprir os 20 minutos, era excelente. Farei um esforço, sem dúvida. Muito obrigado. Mas muito bom dia. Há aqui um pequenino problema. É que a apresentação que está a ser passada é a que vem a seguir. É só para não perturbar aqui a doutora Maria João. Não perturba nada. Pronto, mas já vai ser corrigido certamente. Lamento muito, eu pertenço à Liga de Ódio ao PowerPoint, portanto,
Só sei falar com a boca e com as mãos à latina. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao professor Rogério Carapuça, ao Dr. Marcos Mendes. Em segundo lugar, dizer que falar das tendências políticas faz-me recordar o que o Jacques Attali costumava dizer. Previsões só fazia a 100 anos de vista, porque já não corria o risco de ser responsabilizado por elas. Num livro que ele escreveu em 2011, abriu uma exceção e fez uma previsão para 2030, portanto, uma cedência notável, e chegou à conclusão que em 2030 o mundo viverá na anarquia e no caos. Portanto, o que é que esperam de mim? Uma previsão a 3 anos. Bom, é muito arriscado, porque essa eu espero ainda cá estar e ainda me podem responsabilizar por ela. De todo modo, direi 3 patamares básicos. Como será o mundo nos próximos 3 a 5 anos? O mundo que nos diz mais diretamente respeito. A meu entender, esse mundo vai ser caracterizado pela incerteza, pela instabilidade e pela insegurança, sobretudo centrada na nossa vizinhança próxima, nossa europeia. Desde logo a leste, com a crise da Ucrânia, a questão russa, que não tenderá a ser resolvida nos próximos anos, o que significa que teremos que viver com um aumento da tensão entre aquilo que em tempos foi considerado o mundo ocidental e a Rússia, uma tensão também, incerteza, insegurança e instabilidade a sul, seja no Médio Oriente, a crise da Síria e do Iraque e a emergência do denominado Estado Islâmico, que a prazo curto poderá ter um impacto em ações terroristas nos próprios países europeus, atendendo ao número significativo de europeus que foram arregimentados e que estão hoje nos campos de treino e na ação prática e concreta na Síria, e mesmo no Magrebe e no Sahel, onde, com as exceções das reformas marroquinas e da esperança que foram o resultado das últimas eleições na Tunísia, todos os restantes países, a começar pelo Egito, passando pela Líbia, até pela própria Argélia, são países que estão assentes numa grande dúvida de incerteza e instabilidade quanto ao futuro. Eu diria por isso que a Europa vai estar confrontada, nesta envolvente próxima, com as suas próprias incapacidades e as suas próprias limitações em matéria de ser um ator efetivo em termos de segurança e de defesa. E, portanto, a primeira questão de conjuntura internacional é esta: vai a Europa conseguir dar esse salto qualitativo para ser um protagonista em matéria de segurança e defesa, agora que está cercada por zonas de profunda instabilidade, ou vai a Europa abdicar de ter uma palavra a dizer nesses focos de tensão? E passava já ao segundo patamar, a Europa. Quais vão ser as tendências dominantes na Europa nos próximos 3 a 5 anos? Destacava 3 notas. A primeira é saber como é que vai cristalizar a nova relação de forças intra-europeia. Vivemos claramente um momento unipolar alemão. É a minha convicção de que este momento unipolar alemão não corresponde ao interesse nacional alemão e que é do próprio interesse alemão haver uma diluição desta percepção arraigada de que a Alemanha manda e os outros obedecem, um pouco como aquela definição célebre dos campeonatos do mundo: o futebol é simples, são 11 contra 11 e no fim a Alemanha ganha. Mas para que a importância relativa da Alemanha volte a um patamar que permita tornar o projeto europeu mais inclusivo, isso depende de 2 outros fatores não alemães. O primeiro é a possibilidade de recompor o papel da França, porque a Alemanha tem subido, na precisa medida também em que a França tem perdido peso contratual. E a terceira questão, porque como no romance do Alexandre Dumas os 3 mosqueteiros também eram 4, o eixo franco-alemão também são 3, é a questão britânica. Saber o que é que vai suceder à questão britânica. Que aposta podemos fazer nós, portugueses, em relação a este contexto europeu nos próximos 3 a 5 anos? Arrisco a dizer que as instituições da Quinta República Francesa vão ser suficientemente resilientes para ultrapassar o risco de implosão do sistema político-partidário com que a França, neste momento, está confrontada. O dinamismo do setor privado francês e a cultura
de base napoleónica, de um Estado capaz de defender o seu interesse nacional, permitirá ultrapassar a diluição político-partidária com que a França está confrontada. E aposto também que no fim da linha, o Reino Unido permanecerá na União Europeia. O Reino Unido é, talvez, de todos os países europeus, aquele que tem maior consciência dos seus próprios interesses nacionais. E tem tanta consciência que sabe que o seu interesse nacional não é servido se apartar de um projeto europeu que tenha condições de ser um projeto ganhador. E, portanto, de alguma forma, a melhor maneira de ajudar os britânicos a tomarem a decisão certa, e na minha opinião a decisão certa é permanecerem na União Europeia, é tornar claro que o projeto europeu não é um projeto de declínio, é um projeto ganhador, é um projeto de sucesso, e para esse sucesso o Reino Unido é uma componente fundamental. A segunda nota tem a ver com o desafio com que os europeus estão confrontados em responder à frustração, à indignação dos cidadãos europeus em relação àquilo que são os deliverables da União Europeia. Há em todos os nossos países, uns mais, noutros menos, mas há um sentimento de declínio económico, alimentado pelo envelhecimento da população, alimentado por uma desconfiança em relação a uma globalização que é apresentada como desregulada. A convicção, suportada aliás em estudos, de que nós na Europa estamos perante a primeira geração em 100 anos que viverá pior do que a geração anterior. Isto é, aquela ideia de progresso tão fundamental ao projeto europeu deixa de ser associada não apenas a um progresso em progressão geométrica, não apenas a um progresso já em progressão meramente aritmética, mas, sobretudo, a uma perspectiva efetiva de recessão, de voltar atrás, de diminuição de bem-estar e de condições de vida. E por isso a grande questão essencial é saber como é que o projeto europeu pode ser um instrumento útil para voltarmos a crescer, para voltar a criar um horizonte de crescimento económico, e eu identificaria 3 áreas fundamentais onde a Europa tem um valor acrescentado. E atenção, como nós muito claramente dizemos na Notre Europe, de que eu sou presidente, as reformas que são necessárias cabem 2/3 ao nível nacional e 1/3 a nível europeu. E, portanto, é preciso distinguir muito bem o que é responsabilidade nacional do que é responsabilidade europeia. Mas quando se trata de falar da responsabilidade europeia, então sejamos claros. Onde é que está o valor acrescentado? Eu identificaria 3 áreas. Em primeiro lugar, a área energética, a união energética, a questão central da segurança do aprovisionamento, mas também das condições de solidariedade e de abastecimento e o preço da energia nos processos produtivos. Em segundo lugar, a generalização dos mercados dos serviços. O mercado interno dos serviços está por realizar e ele corresponde a 2/3 do emprego na Europa. E em terceiro lugar, a economia digital. Na economia digital, e isso deve dizer muito aos assistentes a este congresso, nós hoje temos 5 mil milhões de telefones móveis no mundo, 3 mil milhões de telespectadores de televisão, 2 mil milhões de internautas, 155 mil blogs, 500 milhões de utilizadores ativos do Facebook, 100 milhões do MySpace, 100 milhões do LinkedIn, 70 milhões no Twitter. E nós, como europeus, temos que reconhecer que se há 2 décadas a Europa estava na vanguarda da inovação tecnológica na telefonia móvel, como então se chamava, e que é claramente o futuro da revolução digital, hoje o essencial da inovação tecnológica vem dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul e cada vez mais aproximadamente da China. A Europa perdeu capacidade de inovação numa tecnologia fundamental para o futuro da humanidade. Mas não é só no plano tecnológico que o gap europeu existe. É também no plano dos conteúdos, do software, dos serviços online. Todos os serviços online determinantes da cultura e da economia digital dos próximos anos têm matriz americana. E o gap europeu nesta matéria é gritante e tem consequências não apenas do ponto de vista económico, mas também tem seríssimas consequências no plano dos valores e no plano da cultura. E esta é uma área onde a Europa pode e deve fazer a diferença de recolocar os países europeus na linha
do crescimento económico. Bom, eu não sei se já esgotei o meu tempo. Não. Não, pois eu esperava que já, porque agora, depois de ter falado da Europa, tenho mesmo que falar de Portugal, e a minha ideia era, a um ano de eleições legislativas e a um ano e meio de eleições presidenciais, dizer, olha, eu tinha aqui umas coisas muito interessantes para vos dizer sobre Portugal, mas infelizmente o Dr. Marcos Mendes está-me a dizer que eu já esgotei o tempo. Bom, então vamos lá ser prudentes e dizer o seguinte: o problema político fundamental da Europa, e nesse ponto também chegará a Portugal, embora ainda não tenha chegado em toda a sua força, é que a grande linha que separa, isto não é propaganda aqui a nenhum partido, a grande linha que separa os europeus na sua concepção sobre o futuro é entre uma aposta na União Europeia cosmopolita e aberta ao mundo e uma aposta num projeto europeu protecionista, de fechamento e defensivo. E esta grande linha de divisão é a linha de divisão que também separa aquilo que é a força crescente dos partidos populistas e das forças demagógicas que pretendem explorar os sentimentos de insegurança, de intranquilidade, de angústia e de dúvida sobre o futuro dos europeus, em nome de um projeto de fechamento sobre si próprio, de reinstauração dos controlos fronteiriços, de limitação da liberdade de circulação de pessoas e, consequentemente também, a prazo de liberdade de circulação de outros elementos fundamentais do processo produtivo, designadamente as mercadorias e os capitais. E esta linha de divisão entre o populismo e o cosmopolitismo é a grande contradição fundamental dentro da Europa nos próximos anos. E ela também chegará a Portugal, inevitavelmente. Porque, e nesse sentido, nos próximos 3 anos teremos que responder a 3 questões fundamentais neste terreno. Primeiro, resistir à tentação de que para o problema português existem soluções quick fix e de preferência já agora indolores. Não há soluções quick fix, não há uma bala de prata que seja a solução do problema português e, portanto, haverá que resistir à tentação, que vai ser cada vez maior, de dizer, bom, a solução para o problema português é sair do euro, porque é a libertação de um espartilho, é a capacidade de desvalorização competitiva e, portanto, de nos libertarmos de uma moeda excessivamente forte e apreciada em relação à capacidade produtiva de um país como o nosso, cujo crescimento económico depende essencialmente das exportações, ou resistir a outra tentação que também vai vir, quer dizer, não pagar a dívida, porque sim, ou se quiser, como é não pagar a dívida, é porque não, ou seja, para parafrasear os espanhóis, vender a ideia de que não pagar a dívida, como diriam os espanhóis, não passa nada. Não, passa tudo. E é esta a grande linha de divisão entre a tentação do facilitismo e a assunção da responsabilidade das dificuldades. Dito isto, o discurso populista em Portugal também vai fazer o seu percurso, não tenho sobre isso a menor dúvida. E o resultado das eleições do próximo ano pode ser o de uma maior fragmentação partidária, de uma maior dificuldade de garantir a estabilidade governativa. E para um país com as características como o nosso, com as dificuldades económicas que temos, esta questão é uma questão central. Um país periférico, em situação débil do ponto de vista económico, sobreendividado e que fez um ajustamento com custos sociais elevados, não se pode dar ao luxo de ter um período de instabilidade governativa, de incapacidade de formação de um governo com um apoio maioritário. Mas para isso é necessário recuperarmos, nós portugueses, uma certa cultura de compromisso, que esteve na origem do regime democrático, que esteve presente em vários momentos decisivos da nossa história democrática nestes últimos 40 anos, e quando eu falo em recuperar a cultura do compromisso democrático, falo tanto no plano partidário, como falo no plano social. O acordo interpartidário, mas também um acordo de participação social. E sobre o qual eu tenho umas ideias, mas felizmente alguém me salvou da situação embaraçosa, com um cartaz dizendo time out, portanto essas ideias terão que ficar para uma outra ocasião, mas concluía dizendo só o seguinte: essa cultura de compromisso pressupõe 2 coisas fundamentais. A primeira, renovar
o consenso político do mainstream sobre o significado da defesa dos nossos interesses nacionais no quadro europeu. Os nossos interesses nacionais no quadro europeu hoje não são iguais àqueles que eram quando nós entramos, ou mesmo há 10 ou há 15 anos atrás. Nós temos que adaptar o nosso consenso europeu sobre o que é que nos interessa na Europa e como defendemos os nossos interesses na Europa. E, infelizmente, tem havido pouca capacidade de concertação nessa matéria. E a segunda vertente é, obviamente, a vertente interna, onde as preocupações fundamentais dos próximos 3 anos serão, na minha opinião, o combate ao desemprego, que é o fator mais profundamente disruptor da coesão social, a capacidade de crescer através da melhoria das condições de competitividade das empresas e, last but not least, o combate às desigualdades sociais, que no fundo é um instrumento que mina a legitimidade do regime democrático português. Mas chegado a este ponto, graças a Deus, esgotei o tempo. Muito obrigado, Dr. António Vitorino. Foi muito útil, como sempre, a sua intervenção. Vamos então agora passar às tendências sociais, depois das económicas, das políticas, com a doutora Maria João Valente Rosa, que é uma conhecida socióloga, especialista nas questões da demografia, líder da Pordata, um instrumento que todos nós hoje não dispensamos, que tem um conjunto de trabalhos, de resto, científicos publicados, e quem agradeço também a oportunidade de estar aqui connosco. Sei que é muito difícil em 20 minutos dizer as tendências demográficas em Portugal, na Europa e no mundo, mas, Sra. Doutora, a palavra é sua, disponha mesmo se for preciso de alguma tolerância. Por favor. Muito obrigada. Falta aqui a apresentação. Falta o PowerPoint. Exatamente, o famoso PowerPoint. Muito obrigada. Começo por agradecer este convite para participar no Congresso da APDC e felicito, não posso deixar de felicitar a APDC pelo seu 30º aniversário. É claro que começo por confessar que falar de tendências sociais de Portugal em 20 minutos, foi o tempo que me deram, é extremamente difícil. No entanto, tive por isso fazer aqui uma síntese, deixando de lado, porventura, alguns aspectos também eles importantes, e vou começar a minha apresentação por aquilo que, de algum modo, constitui a base de qualquer sociedade, uma dimensão sem a qual as sociedades não existiriam e que é, naturalmente, a população. E relativamente à população, sabemos que em Portugal, a população de Portugal recentemente tem vindo a diminuir, mas ainda assim a população de Portugal conta com cerca de 10 milhões e 500 mil residentes, numa Europa que conta com mais de 500 milhões de residentes, ou seja, Portugal representa 2% do total da população da União Europeia, mas, não esqueçamos, é o 12º país mais populoso. Muitas vezes dizemos que o nosso país é muito pequenino, mas de facto nós estamos aqui a meio da tabela, somos um país de dimensão média. Mas se em relação ao volume populacional somos um país médio, o mesmo não posso dizer a propósito da sua composição etária, isto é, do comportamento da população de Portugal em termos de estrutura etária, porque na realidade... Para onde é que eu tenho que apontar? É para aqui. Na realidade, Portugal, isto é um retrato de 2011, atualmente já está ainda mais envelhecido que em 2011. No entanto, neste retrato de 2011, e olhando para o indicador da percentagem de pessoas com 65 e mais anos, Portugal era o 6º país mais envelhecido do mundo. O 6º país mais envelhecido do mundo e que está a envelhecer de uma forma muito interessante. Em 1960, a idade média da população residente em Portugal era inferior a 30 anos e atualmente a idade média da população residente em Portugal já é superior a 40 anos.
ou seja, é de 42,6 anos. De 1960 para 2013, tanto aconteceu. Por exemplo, o grupo de idades mais jovem, ou seja, com menos de 15 anos, que representava cerca de 30% da população residente, atualmente representa 15%, ou seja, já são 1.500.000, quando no início dos anos 60 eram 2.600.000. Em contrapartida, o número de idosos aumentou não só em termos absolutos, já representam mais de 2 milhões de residentes no país, mas também em termos relativos. 8% em 1960 e atualmente 1 em cada 5 pessoas residentes em Portugal já tem 65 e mais anos. E é claro que, dadas estas evoluções contrárias destes dois grupos de idades, o que assistimos é que o número de pessoas com 65 e mais anos já é superior ao número de pessoas com menos de 15. Medido pelo índice de envelhecimento, atualmente temos 134 pessoas idosas por cada 100 jovens. E, na realidade, isto que aconteceu em Portugal não tem pouca originalidade, no sentido em que o envelhecimento é uma tendência à escala mundial. A Europa, como nós sabemos, é o continente onde essa tendência se tem manifestado de uma forma mais intensa e o continente europeu, aliás, já é conhecido como sendo o continente grisalho. No entanto, portanto, nada de especial, estamos a acompanhar os outros, no entanto, é importante notar que há aqui algo de original em Portugal que tem a ver com a rapidez com que este processo se deu. Isto é, em 1970, e tendo por comparação os 15 países da ex-União Europeia, há 15, Portugal, com base no indicador índice de envelhecimento, o número de pessoas idosas por cada 100 jovens, estava cá em baixo, isto é, era o país menos envelhecido deste grupo de países. Aí, em 2012, já subiu uma série de posições e está entre os países mais envelhecidos deste grupo. Todos os países envelheceram, mas uns envelheceram a um ritmo muito mais acelerado que outros e essa, para já, é a grande originalidade de Portugal do ponto de vista da estrutura etária. Vou propor alargar um bocadinho mais o horizonte, olhar de uma forma um bocadinho mais macro, olhar para Portugal no quadro da União Europeia, mas tendo por base não só indicadores da população, mas uma outra bateria de indicadores relativos à educação, à escolaridade, aos rendimentos, à produtividade, ao emprego, às contas nacionais, à utilização das TIC, etc. E vou tentar apresentar-vos o resultado de um exercício, de uma análise multidimensional que foi feita a propósito de uma série de variáveis que integram essas mesmas dimensões para todos os países da União Europeia a 28 e, como resultado da aplicação desse exercício multidimensional, aparece aqui um primeiro plano fatorial. Este primeiro plano fatorial que tem, que explica grande parte da variação da nuvem, vá lá, e nesse plano o eixo horizontal, que explica cerca de 41% da variância total, então estamos aqui a falar de todos os países da União Europeia 28, distingue ou opõe, vá lá, duas situações. Por um lado, do lado direito, temos dimensões como o PIB, a produtividade, as despesas em ID, a percentagem de agregados com ligação à internet e, do lado oposto, temos a taxa de mortalidade infantil, a percentagem de população sem capacidades de pagamento de despesas inesperadas. E estes dois eixos demonstram claramente, ou podem ser, vá lá, batizados, ou este eixo, desculpem, pode ser identificado como um eixo que eu chamaria de desenvolvimento económico e social. Um outro eixo, que é o eixo vertical, que de algum modo opõe a percentagem de população com ensino secundário às dimensões, como por exemplo a taxa de abandono escolar ou a taxa de desemprego ou
os trabalhadores por conta de outrem sem o ensino secundário é um eixo que explica 20% da variância e que eu designaria como um eixo de inépcia social muito relacionado com a escolaridade. Ora, olhando para este plano fatorial e aplicando este plano fatorial aos vários países, a conclusão é esta. Onde é que se situa Portugal? Portugal situa-se do ponto de vista de desenvolvimento económico e social, portanto, em termos horizontais, temos Portugal que ocupa uma posição relativamente média. No entanto, quando olhamos para o eixo vertical, é aí que ele se destaca o nosso país, tal como a Grécia, Itália e Espanha, os nossos companheiros, é aí que se destaca e destaca-se por estar numa situação em que quer a escolaridade, quer outros indicadores de inépcia social tomam aqui particular relevância. E, sendo assim, e pelo destaque que Portugal tem nesta área, é importante falarmos um pouco, então, da questão da escolaridade. E é importante não esquecer, e acho que num livrinho que a Pordata, aliás, um e-book que está publicado no site da Pordata, com vários múltiplos indicadores de variadíssimas áreas, entre as quais o emprego, e um dos gráficos, e que situa Portugal no contexto dos vários países da União Europeia, talvez dos gráficos que eu seleciono e elejo pelos piores motivos, é este conjunto de dois gráficos, um que é os trabalhadores por conta própria sem o secundário completo e o do lado que é os trabalhadores por conta do outrem sem o secundário completo. E Portugal está cá em cima nos dois gráficos, são os 28 países em cada um deles. Em Portugal, 67% dos trabalhadores por conta própria não têm o secundário completo, quando a média da União Europeia é de 23%. E no caso dos trabalhadores por conta de outrem, as percentagens são menos acentuadas, mas também a diferença é muito significativa. Isto, apesar, não esqueçamos, dos francos avanços que Portugal tem feito nesta área da escolaridade. A taxa de analfabetismo em 1970 era de 26%, atualmente é de 5%. A taxa de abandono escolar também diminuiu, se bem que ainda estejamos no topo, quando comparados com os outros países da União Europeia. Cerca de 1 em cada 5 jovens dos 18 aos 24 anos não tem o ensino secundário e já, pura e simplesmente, desistiu de estudar. Mas lembremos-nos que, em 1992, este valor correspondia à metade desses jovens. A população com 15 e mais anos com ensino secundário ou mais atualmente representa mais do dobro do que era em 98, o número de doutoramentos multiplicou por 6 vezes, bem, e outros exemplos poderiam ser dados. E este avanço em termos de escolaridade, naturalmente que tem reflexos a vários níveis e entre os quais, naturalmente, a utilização da internet, que é uma dimensão que está muito associada à escolaridade. Olhando para este gráfico que compara 2002 com 2014, a percentagem de população que utiliza habitualmente a internet passou de 19% para 65%, mas depois, quando olhamos esses mesmos valores por nível de escolaridade, percebemos que é a população com níveis de escolaridade mais baixos que ainda estão abaixo dessa média e, no caso do ensino superior, já 97% da população utiliza regularmente a internet. Muito bem, em relação ao futuro, duas notas importantes em relação também à questão que nos faz tão diferentes dos outros. Uma que é a estrutura etária e outra que é a escolaridade. A estrutura etária, muito rapidamente, podemos dizer que vamos continuar a envelhecer. Aliás, não só nós, o mundo também, mas Portugal continuará a envelhecer pelo menos até 2060, ou seja, pelo menos até os próximos 40 anos. Não é uma novidade, mas é importante ter em conta que este envelhecimento persistirá, mesmo que os níveis de fecundidade
aumentem. Isto é, este cenário que eu aqui trago, que é o da autoria do Instituto Nacional de Estatística, diz-nos que mesmo que os níveis de fecundidade passem para 1,8 filhos por mulher, com o aumento da esperança de vida e mesmo que os saldos migratórios sejam positivos, a população não deixará de envelhecer. É claro que a intensidade do envelhecimento pode ser variável consoante tenhamos mais saldos migratórios positivos ou não e níveis de fecundidade mais altos ou não. No entanto, esta tendência, diria eu, é inelutável a médio prazo. Por outro lado, em termos futuros, a população será, por certo, mais escolarizada do que atualmente. E o exercício é muito simples, basta olhar para a escolaridade das pessoas com as idades mais avançadas e compará-la com a escolaridade dos chamados futuros idosos. Portanto, teremos uma população mais escolarizada e mais envelhecida. Ou seja, teremos uma sociedade bem diferente, com novas exigências, num quadro de uma sociedade do conhecimento, em que, ao que sabemos, o conhecimento não tem barreiras quaisquer do ponto de vista etário, mas, no fundo, nesta sociedade, a pergunta é, sociedade futura, a pergunta é se estamos realmente e se estamos e se iremos tirar real proveito destas novas tendências, mais envelhecimento, mais escolarização numa era do conhecimento. Eu diria para já que não, pelo menos para já não estamos a tirar qualquer proveito destas novas tendências. Dou um exemplo, numa conta simples, que é a conta juntando o envelhecimento à sociedade do conhecimento, e o resultado neste momento é um resultado bem diferente daquilo que se deseja, ou seja, o resultado é um verdadeiro desperdício que existe de capital humano. Lembro que, e dois pontos aqui, um deles, este gráfico me parece muito interessante, do Eurobarómetro, em que se coloca uma questão: se uma empresa pretender dispensar alguém e tiver que escolher entre dois candidatos com idênticas qualificações e competências, qual será dos critérios seguintes que coloca, em sua opinião, um dos candidatos em desvantagem? Ora, muito bem, o primeiro critério que vem logo à cabeça, tanto na média da União Europeia como também em Portugal, é a idade do candidato, se ele ou ela tiverem 55 ou mais anos. É claro que, associado a uma esperança de vida que se dilata, a competências diferentes que as pessoas de hoje, mais velhas, têm por comparação ao passado, o que está a acontecer é que o tempo para lá da fase de vida ativa está a aumentar de uma forma muito significativa. Lembro que a idade de reforma normal, média, não é a idade legal, mas a idade média, no caso da Caixa Geral de Aposentações, é de 60 anos, atualmente, e no caso da Segurança Social é de 62 para os homens e de 63 anos para as mulheres. Isto apesar dos aumentos significativos importantes da esperança de vida nas várias idades e designadamente aos 65 anos. Isto implica, com uma série de fatores que todos nós conhecemos, desde a sustentabilidade do sistema de segurança social, até também com a questão da saúde. Eu continuo a perguntar e gostava muito de ter uma resposta consistente para esta questão, que é se a reforma faz bem ou não à saúde. Se calhar não faz também ela. Mas era importante entrarmos numa nova forma de discutir, em que, tendo em conta que a sociedade já não é de todo o que era e que novos desafios se levantam. E, neste contexto, as TIC podem contribuir para induzir claramente uma sociedade mais equilibrada em termos geracionais, mais inclusiva e porque poderia ou pode ter um papel de potenciar a utilidade social do envelhecimento, quebrando múltiplas barreiras, entre elas a idade. Pois, como nós sabemos, os idosos de amanhã não são e não irão ser um decalque ampliado do presente, começando porque estão muito mais próximos das novas tecnologias, para além de saberem que vão viver mais tempo, para além de estarem muito mais contactáveis, para além de outras
vantagens serão mais escolarizados, etc. Portanto, temos uma sociedade que se tem que preparar para um novo perfil populacional. Ou seja, o que eu quero, a minha conclusão é que, de facto, Portugal não tem que necessariamente morrer de velho. E, por isso, vou terminar com um brevíssimo filme realizado no âmbito do primeiro encontro que a Fundação Francisco Manuel dos Santos protagonizou em 2012 e que sintetiza, de algum modo, as grandes tendências da sociedade e levanta grandes questões de futuro que, de algum modo, têm muito a ver connosco, porque nós também vamos ser uns atores muito importantes sobre aquilo que será o futuro da sociedade como um todo. Vou passar então ao filme. Os países podem morrer de velhos. Atualmente habitam em Portugal 10.562.178 pessoas. Quase mais 1 milhão que há 30 anos. Vivemos agora mais nas cidades, temos menos filhos e vivemos até mais tarde. E as famílias? É difícil definir um padrão. Em cada 5, uma tem apenas uma pessoa. Grande parte já passou os 65 anos. O número de idosos bate o seu recorde histórico. São já mais de 2 milhões. E nunca houve tão poucos jovens. Ler, escrever e contar já não é suficiente. 4 em cada 10 adultos têm pelo menos o ensino secundário. A escolaridade aumentou, principalmente das mulheres, que marcam mais presença no mercado de trabalho. E se nos anos 60 e 70 éramos claramente um país de imigrantes, hoje as nossas fronteiras estão em permanente movimento, nos 2 sentidos. E nas próximas décadas, será que o futuro nos reserva grandes surpresas? 2030. Imaginemos que vamos viver até mais tarde e que a fecundidade aumenta ligeiramente. Um cenário possível à luz do que sabemos hoje. Como seríamos em 2030? Seríamos um país mais envelhecido e com menos pessoas. Quase metade da população teria 50 ou mais anos. O número de idosos poderia passar a representar o dobro dos jovens. E passaria a haver apenas 2 pessoas em idade ativa por idoso. Não é imaginação. Portugal terá uma população mais envelhecida. Desconhece, no entanto, a contribuição das migrações. Se é quase certo que a nossa demografia será bem diferente, a verdade é que também a sociedade se vai alterar. Aí, mais do que as certezas, são as perguntas que nos desafiam a entrar no futuro. No futuro, vamos ter de colecionar profissões. Emigrar vai fazer parte do currículo. Tudo acontecerá na cidade. Que oportunidades se irão esconder no interior do país? Um filho poderá travar uma carreira. A família irá desaparecer ou nascerão novas famílias? Vamos ter de estudar ao longo de toda a vida. Até que idade poderemos iniciar novos projetos? E se os mais velhos trabalharem? O desemprego dos jovens aumentará. Quem vai descansar com a reforma? E quem vai cuidar do ambiente? Que desafios nos vai apresentar a imigração? Que direitos e deveres sociais devemos esperar no futuro? Muitas são as questões e cada um de nós é decisivo, hoje, para o que o futuro pode ser. Portugal não tem de morrer de velho. Participe no debate. Muito obrigada. Senhora Doutora, muito obrigado. Foi também uma intervenção muito útil e muito interessante. Está encerrado, portanto, este primeiro painel. Eu termino, antes de abandonar aqui o palco, eu termino em meu nome e em nome da APDC, voltar a agradecer aos oradores, ao Dr. Vítor Bento, que já saiu, ao Dr. António Vitorino, à Dra. Maria João Valente Rosa, agradecer-lhes já não apenas a presença, mas a qualidade das intervenções que aqui nos proporcionaram. Sem favor e sem bajulação, foi muito útil. Muito obrigado a todos.